Ó Senhor Jesus. Agora vamos para Lucas, né? Senhor, vamos para Lucas. Lucas capítulo 24. Tá? Eu não vou ler mais a parte da ressurreição do Senhor, né, porque vocês já sabem, e vou ler a partir do versículo 13. Acho interessante esse relato, mas também de uma maneira rápida. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, quer dizer, tudo que aconteceu, né, a crucificação de Jesus, etc, etc. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por quê? Porque Jesus estava, né, já com outra feição. Depois da ressurreição, ele tomou um corpo da ressurreição. Tá? Eles não o reconheceram. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, estavam muito tristes, porque Jesus havia sido crucificado, tinha sido morto. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você não lê jornal, não? Você não sabe do que está acontecendo? Grandes acontecimentos têm acontecido em Jerusalém, você não sabe? Né? E ele lhes perguntou: quais? Quais? Qual foi a manchete, né? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Irmãos, isso serviu de um modelo para nós que servimos ao Senhor. Irmãos, Jesus era Nazareno, varão profeta, ele era poderoso em obras e palavras, porque havia um tempo atrás, sob influência ainda do tempo de Sardes, né, nós preparávamos muito os bons faladores de mensagens, né? Então nós tínhamos pessoas que são, né, preparados para dar palavra, mas quase que poucas pessoas sabiam como fazer operações na obra do Senhor. Então nós tínhamos muito teóricos e poucos práticos. Mas hoje nós entendemos, irmãos, que a palavra de Deus é uma ordem para a igreja para executar a palavra. Só que, irmãos, pela influência de Sardes, nós todos achávamos que é bonito nós sermos mestres da Bíblia, né? Nós falamos bem, sermos eloquentes. Então todos foram para esse caminho, né, de buscar conhecer teologia, buscar conhecer, né, e como seminaristas. Mas, irmãos, não, o Senhor precisa de pessoas que operacionalizam, né, a sua palavra precisa ser executada. Por isso nós precisamos ser equilibrados em obras e em palavras. Nós sabemos transmitir, e palavra não é a sua própria mensagem, palavra é transmitir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E obras é para quê? Não é para fazer a sua própria obra, mas é para fazer a obra, executar a ordem que veio pela palavra, tá? Então, graças ao Senhor, hoje as coisas estão mais equilibradas. Senhor Jesus, onde eu estou? Versículo 20: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Quer dizer, nós perdemos esperança. Acho que esse que veio a redimir a Israel não vai redimir coisa nenhuma, e sendo que ele estava do lado, né? E onde eu estou? Versículo 22: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam,
tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, tendo tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Quer dizer, não, acho que não é possível, ele não ressuscitou, não. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Irmão, não vamos viver pela nossa lógica. Pela nossa lógica é impossível uma pessoa ressuscitar. Mas, irmãos, para Deus nada é impossível. Por isso, irmãos, se você viver de uma maneira lógica, convencional, a vida da igreja, irmão, nós não vamos sair dessa mesmice. Nessa coisa convencional, tradicional, fazer cultos, não é isso? Fazer reuniões, né, falar muitos mestres para falar da Bíblia e tal. Irmão, mas não vai crescer, não vai fazer obras sobrenaturais, o Senhor não consegue fazer coisas maiores. Irmãos, graças ao Senhor que nós cremos na palavra do Senhor. E quando cremos na palavra do Senhor, irmão, um grande poder vem através da palavra para realizar a obra de Deus. Ó Senhor Jesus. Versículo 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximaram de aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Irmãos, e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Irmãos, isso aqui fala, irmãos, quando não, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava. Irmãos, a presença física do Senhor, sabe? Jesus estava com eles do lado, eles não reconheceram, mas a presença do Senhor mesmo está na sua palavra. Então o Senhor ainda está presente conosco. Toda vez que há uma palavra que arde o seu coração, porque o Senhor está aqui, o Senhor está presente, né? Então graças a Deus, irmãos, o Senhor tem sido fiel conosco. A palavra que arde o coração não tem cessado entre nós. O Senhor tem falado essa palavra que arde o coração, porque essa palavra, irmão, verdadeiramente traz a presença do Senhor, não é? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, vamos, Jesus, ó Senhor Jesus, vamos lá. Então Jesus aparece aos discípulos, né, esse do versículo 36 eu não vou ler porque nós lemos de João, né? E depois 44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a
todas as nações, começando de Jerusalém, e vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, é onde ele encontrou a vida da igreja, para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu, sua ascensão pública. Todos viram Jesus ascender ao céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus. Bom, foi assim, irmãos, que o Senhor, deixou-os. Agora vamos então para João. Vamos para João. Vamos voltar para João 21. Senhor Jesus. Lembre-se que é um novo dia, tá? Um novo dia. Depois dessa ressurreição maravilhosa do nosso Senhor, da sua aparição gloriosa aos seus discípulos, deu um alento para eles, um alívio para eles, e principalmente a esperança, para Deus surgiu aí com a ressurreição de Jesus. Mas Jesus ainda tinha uma grande coisa a fazer no capítulo 21 de João. Qual é a grande coisa? Então vamos tentar mostrar. Versículo 1 de capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Qual é o mar de Tiberíades? Eu já falei várias vezes, O mar de Tiberíades é o mar da Galileia, é a mesma coisa, só que quando construíram um palácio para governador, da Judéia, ali, passou o lago a ser chamado de Tiberíades, o mar de Tiberíades, tá? Então, vamos lá. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Ó Senhor Jesus. Vamos contar quantas pessoas estavam aqui. Tem o Simão Pedro, tem o quê? Tomé Dídimo, tem o quê? Natanael, tem dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, 5, que mais? E mais 2, então são 7 ao todo. Então era Pedro mais 6. Pedro, Pedro, o que ele disse? O que ele pensou, certo? Eu não sei o que fazer daqui para frente, o mestre não está mais conosco, Jesus não está aqui para nos dirigir, não sei o que fazer, mas eu estou com fome. A minha família também está com fome. Eu preciso arrumar alguma coisa para comer. Eu vou pescar. E esses outros 6 também? Você tem razão. Já que você vai pescar, nós vamos com você, Vamos resolver esse problema da fome, do sustento. As nossas famílias também precisam de sustento. Vamos contigo. Irmãos, esse problema precisa ser resolvido. Para o reino dos céus prosperar aqui na terra, irmãos, essa questão do sustento precisa ser resolvido. Nós estamos fazendo aqui para quê? O que nós estamos fazendo aqui na terra? Só para encher a barriga? Só para resolver o problema do sustento? Não. Por isso ele diz, na ressurreição: vai dizer aos meus discípulos e a Pedro. Aqui nesse momento ele estava perdendo Pedro e perdendo os principais, Tiago, João e os demais, Então, irmãos, o Senhor tinha que fazer esse trabalho antes de partir. Então, irmãos, hoje
é a última mensagem dessa série. O Senhor quer fazer esse alerta para você e para mim. Ele quer ter um novo começo entre nós. Novo começo. Disse-lhe, né? E Simão Pedro, irmãos, Simão Pedro, juntamente com os filhos de Zebedeu, Tiago e João, não sei se vocês sabem que eles tinham uma empresa da pesca. Eles eram empresários da pesca, tá? E eram exímios pescadores. E aquela noite eles decidiram, tá bom, já tem um barco aqui, tem as redes, eu vou pescar. Os 6 falaram para o Pedro, também nós vamos contigo. Ora, se Pedro é pescador e os 2 irmãos Zebedeu são pescadores, certamente nós vamos resolver o nosso problema de fome e do sustento, não é isso? Irmãos, eu não sou pescador, não sei pescar, né? O amigo sempre me convida para pescar, né? Eu falei, eu não vou porque eu sou alimentador de pernilongo, né? Enquanto ele pesca, os pernilongos vêm para mim, os insetos vêm me picar, né? Acho que ele tem um sangue que os insetos não gostam, mas vem tudo para mim, né? Então aí ele quer me levar para pescar, mas eu não sou pescador, mas quando eu vou com ele, com Jonas, né? Jonas me levou uma vez para Pantanal, né? Com ele, eu falei, certamente vai ter peixe para comer. Mas que frustração, né, João? Está parecendo Pedro com 6, né? Nós fomos lá para a Argentina, não pescou nada. O exímio pescador, ele não pescou nada. E Jonas ainda de vez em quando lá em Palmo pescou um tucunaré, né? Ainda pegou um, pelo menos deu para comer um, né? Ó Senhor Jesus. Então naquela noite os exímios pescadores, profissionais, mas não pegaram nada. Já pensou? Noite inteira não pegaram nada. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, já pensou? Até clarear da madrugada, é? Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Irmãos, nós só vamos reconhecer Jesus quando Ele fala, né? A sua palavra é que diferencia o nosso Senhor de qualquer outro homem, né? E perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. 6 marmanjões, 3 pescadores profissionais, noite inteira. Uma pessoa na praia pergunta, você tem alguma coisa de comer? Quer dizer, pegaram algum peixe? Não. Tá? Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Por quê? Porque João descobriu que era o Senhor. Por causa da palavra e por causa do cumprimento da palavra. Não é? A palavra profética, qualquer um pode dizer que eu estou falando a palavra profética. Mas a palavra profética, primeiro, faz arder o seu coração. E segundo lugar, essa palavra tem que se cumprir. Se essa palavra se cumpre, é a palavra que saiu da boca do Senhor. Tá? Então, irmãos, a palavra saiu, deve ter ardido o coração deles, e quando eles foram ver, à direita do barco, eram quantos? 153, não eram? 153 grandes peixes. Será que não dava para enxergar os peixes aqui do lado direito do barco? Precisou o Senhor falar, lança à direita do barco. Eles lançaram, pegaram 153 grandes peixes. Não, o barco não comporta aquele peso. Eles não conseguiram puxar para dentro do barco, os peixes tiveram que arrastar até a praia, né? Então, irmãos,
os exímios pescadores não conseguiram pescar, mas o Senhor, com uma palavra, uma só palavra, eles pegaram 153 grandes peixes. Irmão, o Senhor não é capaz de te dar sustento? Se Ele te chama para servi-lo, você ainda fica preocupado com o seu sustento? Você não confia que o Senhor que te recrutou, que te convocou e te chamou para a sua obra, Ele não é capaz de te suprir o seu sustento? Por isso, irmão, nós chegamos o quê? No primeiro dia da semana, um novo dia. Mas esse novo dia, irmão, não vai para frente se nós ainda ficamos agarrados às coisas do passado, a maneira antiga, né? Irmãos, o Senhor quer mudar tudo novo, Senhor Jesus.